Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del... Salve pessoal, espiritualidade, mistérios entre a terra e o céu. Estou aqui para terminar o vídeo 7, falando sobre simbologia e numerologia dentro da espiritualidade. Como eu tinha gravado nos vídeos anteriores, os significados, simbólicos dos números de 1 até o 5, hoje estou aqui para gravar do 6 até o 9, porque a partir do número 10 são números, então são dois significados, do número 1 ao 9. Por exemplo, o 10, o 1 e o significado do 0. O 11 do 1 com 1, o 12 do 1 com 2 e assim por diante. Então, também tem outros significados. Todo número vai ter um significado muito mais amplo daquilo que eu estou falando. Eu estou falando bem resumido. Seria interessante vocês pesquisarem para um maior aprofundamento do significado de cada número. Mas também os números têm dois significados, o significado positivo e o significado negativo. Então seria legal você ir pesquisar, tentar saber um pouquinho mais do significado do número, que corresponde ao dia que você nasceu, ao mês, ao ano e assim por diante. Mas fica aí, assiste o vídeo, compartilha, curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E para você que não me conhece, eu sou o Ivan Anderson, proprietário do canal Espiritualidade, Mistérios entre a Terra e o Céu. Bom, vamos lá, iniciar o significado dos números. Número 6. O número 6 tem um significado de união e justiça. União, aquilo que agrega, aquilo que traz para próximo, que sempre tenta trazer um benefício. A união é sempre isso, ela traz um benefício como consequência. E o senso de justiça é de trazer a igualdade, porque a gente vê que quando o nosso mundo mesmo, que é tão desigual nas regras, em tantas outras coisas, a gente percebe que provoca muito sofrimento, principalmente na humanidade. Então assim, o número 6 vai trazer esse significado de união e justiça, que traz um senso também de igualdade. Esse é o significado do número 6. O número 7, ele traz um significado de totalidade e o significado de perfeição. Como a gente já falou, mas a gente está resgatando por estar colocando do número 6 ao 9. Então o 7 ele fala de totalidade, que ele abarca o todo. Muito interessante isso, que os espiritualistas procuram isso, compreender o todo, depois de fazer o resgate daquilo que é o micro, que a gente já falou nos vídeos anteriores, para depois de muito estudo, de muito aprofundamento, de muita busca, compreender o que é o macro, que é a totalidade. E também o significado do número 7 de perfeição. Por quê? Perfeição. A gente compara com os 7 dias que Deus criou o mundo. Então assim, é um número significativo da perfeição. Se você pegar a Sagrada Escritura, no começo de Gênesis, vai falar que Deus criou tudo e tudo era muito bom. Então a gente percebe que tudo que Deus criou é bom. Se existe algo ruim, eu acredito que é o humano que faz ele ficar ruim. Porque se a gente souber fazer bom uso daquilo que a gente tem, tudo é bom, tudo é perfeito. Então vamos lá para o número 8. O número 8 é interessante pela forma que ele tem, simbólica, que são como se fosse dois zeros, um em cima do outro. Eu não falei sobre o zero, mas eu vou resgatar aqui. O significado do zero se você vê, ele inicia e termina. É como se fosse um ciclo, onde um começa, o outro termina. E o 8 é como se fosse dois zeros, um em cima do outro. A forma do significado do 8. Tem a forma simbólica e o significado. O significado como se fosse dois ciclos, que um equilibra o outro. Então o significado do número 8
traz esse significado de equilíbrio. Quando a pessoa consegue colocar as coisas num patamar igual e se equilibrar. Não tem muito para falar do 8, né? Porque quando a gente equilibra é quando a gente está bem. Quando a gente consegue ter bom discernimento daquilo que a gente quer fazer. Então a gente já vai pular para o 9. O 9 é significado de eternidade. Aí eu faço um resgate quando a gente falou sobre tempo, que a gente fala do tempo aion, que é significado de eternidade, das coisas eternas, futuras que não são passageiras, mas são para sempre, são perenes, são eternas. Então, o 9 tem esse significado. E se você fazer um paralelo com as mitologias, para quem gosta de estudar mitologia, você pode fazer um resgate também. Na mitologia nórdica, eu sou vítima para falar porque eu gosto muito, tenho as estátuas em casa de Thor, de Odin, mas por que eu estou falando disso? Porque na mitologia nórdica tem a árvore chamada Yggdrasil, que são 9 mundos, que é onde representa essa eternidade também. Se você que conhece também, tem um estudo chamado Eneagrama, que foi muito aprofundado, hoje é muito utilizado por empresas para saber as personalidades das pessoas. O Eneagrama é um estudo que junta psicologia e espiritualidade e foi meio que fundido, e dentro desse estudo foram resgatadas 9 tipos de personalidade. Então quem faz o teste para saber desse Eneagrama, é claro que tem que ser com o acompanhamento de um profissional e de um bom profissional. Você descobre qual que é a sua personalidade. E dentro dessa personalidade, depois de responder os questionários, você vai descobrir qual que é o seu número, de 1 a 9. Por exemplo, eu já fiz esse teste quando eu estava no seminário e eu descobri que eu sou tipo 4, né? Também o Eneagrama tem uma forma simbólica de 9 pontas, é uma estrela como se fosse de 9 pontas. E aí representa onde que fica cada número e o que cada número significa. Aí vai descobrir que cada personalidade tem os pontos positivos e negativos. E você pode transformar os negativos em positivos quando você se conhece profundamente. É muito bacana, é muito interessante, mas tem que ser acompanhado por um bom profissional que entende profundamente do Eneagrama. Mas como nós não estamos aqui para falar especificamente do Eneagrama, a gente está falando do significado dos números. Voltando para o número 9, tem esse significado de eternidade. O número 9 é muito simbólico também, né? A gente olhando para as mitologias, para o Eneagrama e etc. E após viria o número 10, né? Se a gente for notar, é soma de 2 números. Então, por exemplo, você pode trazer o significado do número 10 de uma forma única, ou como se você estivesse somando os 2 números. 1 mais 0, número 10, seria 1. 1 mais 1, número 11, seria o número 2. Tem o significado do número 2, ou propriamente do próprio número. Então aí vai de vocês pesquisarem, vai de vocês procurarem também querer aprofundar o significado da data do seu nascimento, do seu mês e do seu ano. Seria muito interessante. Dentro dos estudos que eu faço como espiritualista, na parte também mais do pessoal que é de outras religiões como espírita, né, o pessoal que é da Umbanda, do Candomblé, como eu já estudei um pouco sobre essas religiões, denominações, seitas, etc., eles têm também algo chamado Odu, que significa destino, caminho. Então eles também fazem uma numerologia, é uma soma da data do dia do seu nascimento, do seu mês e do ano. Toda essa soma vai resultar num número X. Dentro do Odu são 16 Odus, que significariam 16 destinos ou 16 caminhos. E se for um número acima de 16, você soma, que tem que dar abaixo de 16. E aí você descobrindo qual é esse número, você vai descobrir qual é o seu Odu. E esse Odu tem um significado também, que pode estar positivo ou negativo. É muito parecido com a representação do Eneagrama. Então, como é interessante a espiritualidade, você procura conhecer, você procura
descobrir o significado das coisas, das palavras, dos números, dos símbolos e se aprofundar para você descobrir quem você é, qual a missão que você tem aqui nessa terra, para que a tua vida não seja simplesmente, meramente falando, algo que passou, mas você não notou a sua vida, você não viveu bem, você não procurou descobrir qual é a sua missão. E falando também do tempo que a gente está vivendo. O tempo que a gente está vivendo é um tempo bem difícil. Se a gente notar todas as atrocidades que vem acontecendo, a forma que a vida humana não está sendo valorizada, a natureza, as pessoas não estão mais respeitando a natureza, a vida humana, está tudo muito difícil hoje. Por isso que eu falo como que é importante a gente ter esse resgate da espiritualidade, de fé, se conectar com o divino, para que a gente possa tentar fazer com que a nossa terra tenha um pouco mais de luz, de paz, porque está bem difícil. Você que assiste o canal, você que gosta de uma fé, de uma religião, da espiritualidade, acenda a sua luz e faça com que essa luz seja notada na terra, porque está bem difícil, gente. Convido vocês mesmo, acenda a sua luz, faça com que a luz seja notada. A luz não pode ficar só meramente falando internamente dentro da gente, mas ela tem que vir ser externada, para que as pessoas notem que nós somos diferentes, que nós somos pessoas do bem, que nós compreendemos a nossa missão e estamos aqui para dar as mãos e fazer com que as coisas possam ser melhores, porque ultimamente tem sido bem difícil ouvir as reportagens, olhar para o jornal, para as redes sociais e ver tantas atrocidades que vêm acontecendo. Mas eu tenho fé, tenho esperança de que nós podemos fazer a diferença no mundo. Espiritualidade, mistérios entre a terra e o céu. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene.